Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Fazer por Montemor. O meu nome é António Pinto Xavier, sou vereador na Câmara Municipal e candidato à presidência da Câmara nas próximas eleições autárquicas. Tenho 32 anos e acredito que para fazer mais e melhor é fundamental ouvir e conversar com quem sabe e quem sente a nossa terra. Este podcast nasce dessa vontade. E ao longo dos próximos episódios vamos trazer vozes que nos ajudarão a pensar o território e que têm algo a dizer sobre a realidade do nosso concelho e também sobre o nosso potencial. Para esta conversa tenho o enorme gosto de receber António Abreu, mais conhecido na nossa terra como o Engenheiro Abreu, figura conhecida e respeitada de Montemor Novo. O António Abreu nasceu em Lisboa, formou-se em Engenharia Civil com especialidade em Urbanismo no Instituto Superior do Técnico e veio viver para Montemor em 1988. Começou a trabalhar muito cedo no setor privado, ainda enquanto estudava, e depois de quase 15 anos no setor privado, inicia a atividade no setor público na Câmara Municipal de Montemor Novo, onde trabalhou 34 anos na área de projeto e também na chefia da Divisão de Administração Urbanística. Hoje está aposentado, mas continua atento aos desafios da cidade e à política de habitação em especial. António, muito obrigado por aceitar este convite para esta conversa. É a primeira conversa e, portanto, ajuda-me aqui a quebrar o gelo. Começava por uma pergunta mais pessoal. Porquê a opção de vir para Montemor em 1988? A opção nasce condicionada porque a minha mulher foi colocada em Montemor, escolheu, optámos por a colocação em Montemor quando precisava de escolher uma zona e veio para Montemor cerca de 84, 85, não tenho bem a certeza, e tínhamos casa em Lisboa. E aí vinha, fins de semana, por aí fora. Quando nasceu a Diana, assim não pode ser de um lado e do outro, isto não dá para ser tão distante, de forma que a opção, então o melhor é irmos para Montemor, com a vantagem de sair de Lisboa. Eu sempre tinha vivido em Lisboa, eu nasci em Lisboa, mas com a vantagem de sair de Lisboa e Montemor estava a 100 km de distância, mas eu um dia brinquei, a 100 km, Tóquio, os arredores de Tóquio são 200 km, os arredores de Paris são 150, Montemor um dia vai ser arredores de Lisboa. Muito bem. A sua especialidade é o urbanismo, trabalhou muito o planeamento, tem essa consciência. Começo por esta pergunta mais lata e se calhar mais difícil, para quem nos ouve, sobretudo. O que é afinal o planeamento urbano, não é? O que é que serve, para que é que serve, ou melhor, o que é e para que é que serve? Este chavão que tantas vezes é utilizado por políticos, mas que depois se calhar não passa para as pessoas sobre o que é o planeamento urbano. Pois, como muitas coisas, o título é bom. O conceito é bom. O que nós depois, enfim, portugueses e pessoas com responsabilidades fazemos com ele é que muitas vezes não é o melhor. O planeamento urbano é ajudarmos a desenvolver um território de uma maneira sustentável e equilibrada e, portanto, é preciso fazer o planeamento para que depois se consiga fazer com que esse crescimento seja razoável. Acho que é o termo. Como é que nasce o planeamento urbano? Nasce com instrumentos de planeamento urbanístico, com os instrumentos de ordenamento do território. Plano diretor municipal, plano de urbanização, planos de pormenor. A questão é que a legislação obrigou a que se fizessem estes planos, mas depois há uma razoável iliteracia, seja da classe política, seja da maior parte dos intervenientes, e, portanto, os planos fazem-se à força, todos de uma vez. De repente não há equipas técnicas suficientes para fazer em boas condições, saem todos muito parecidos para o país inteiro. E a intervenção que era precisa do próprio município para perceber as suas características intrínsecas e próprias e do que é que se espera que seja esse desenvolvimento, seja económico, seja de habitação, seja sociologicamente. Não há o acompanhamento porque são feitos à pressa e os próprios
eleitos, muitas vezes não é uma coisa que lhes interessa ou que esteja na sua preocupação e, portanto, faz-se planeamento que não é planeamento. Ou seja, temos os instrumentos, mas os instrumentos acabam por resultar, ao fim de uns anos, olhando para trás, acabam por resultar mais como camisas de forças do que ferramentas que deviam servir ferramentas para para ajudar a fazer o desenvolvimento. E, portanto, de repente é só proibições. Não pode construir ali, os índices são muito reduzidos, não pode. É óbvio que devemos ter as restrições da reserva agrícola, da reserva ecológica, mas tudo isso acaba por ser produzido de uma maneira a que é só restrições. E acaba por ser, em vez de ser um instrumento para desenvolver, um instrumento para reduzir. É desencorajador, efetivamente. O planeamento quer ser sempre consciente, não é? E para ser consciente a pessoa tem que participar, como disse, meios técnicos, mas também os políticos. O político tem que ter interesse e tem que saber o que quer, que eu acho que é um problema muito grave na nossa classe política. E tem que saber o que quer sem ser só um título. Pois. Porque eu acho que em Portugal, não sei se é só, mas enfim, há muito. Os títulos estão certos. E se nós dissermos que isso não está bem ou isso não é uma coisa... Não, o título está certo. O título é aquele. E, portanto, os títulos, quando se faz um programa eleitoral, os títulos estão todos certos. É aquilo, deve ser. Só que depois a concretização e qual é a maneira de lá chegar e o que é que, de facto, a pessoa que tem o poder para tomar a decisão ter consciência do que é que quer e restringir isso ao possível e não ser ir a todas, era bom que isso fosse refletido nos instrumentos de planeamento que depois, onde devia estar a base da ação seguinte, de gestão do território. Traduzido por miúdos, podemos dizer que esta falta de consciência faz com que, ou por outro lado, nós, para desenvolvermos o nosso território, temos que o conhecer. Aquilo que se aplica a Vila Viçosa e Estremoz, provavelmente não se aplica a Montemor Novo, não é? E quando estes PDMs, PUs são feitos só por gabinetes, sem participação de técnicos das câmaras e do político, que tem o dever, quanto mais não seja, porque tem a responsabilidade democrática de decidir, se não estiver presente, acabam por ser todos iguais e depois fez só porque tem que se fazer e não se faz porque, de facto, precisamos disso. Acaba por haver alguma participação dos técnicos, acaba por haver alguma participação dos eleitos, mas é pouco aprofundada, se calhar. É muito pouco mais aprofundado, é à pressa, cumprem-se as reuniões que é preciso fazer, mas às vezes é preciso tomar decisões. Sim. É preciso ser claro, interiorizar e tomar a decisão clara de que é isto e isto, aquilo não. Claro. E aí a responsabilidade do eleito, porque o técnico não está lá para decidir, não é? O técnico está lá para apresentar as soluções e depois o eleito que decida dentro do que é possível. Ou até para descodificar o que está ali escrito para que o eleito compreenda quais são as consequências daquelas condições e daquelas restrições. Nesse sentido, e já que estamos a falar de desenvolvimento, quais são, na sua opinião, os principais problemas que atrasam o desenvolvimento de Montemor? Eu digo que atrasam, já é um preconceito naturalmente, mas porque falamos em perda demográfica, falamos em pouco desenvolvimento económico, enfrentamos uma série de crises, nomeadamente na habitação, e assim, quais são de facto os problemas que nos arrastam, ou melhor, que não permitem que nós demos o salto? Eu acho que o principal problema acaba por ser economia, que depois é emprego e que é a vida das pessoas, que é terem meios de subsistência num território. Uhum. Se a pessoa não consegue organizar a sua vida num território, não tem razões para ficar. Vai-se embora, vai à procura de uma solução de vida. Ora, emprego é economia, em princípio, tem que ser a economia que vai provocar com que isso aconteça, que haja emprego. É verdade que Montemor era um concelho, sobretudo agrícola, mas temos uma comparação que é, enfim, estridente, que é vendas novas, que saiu dentro de Montemor, não é? Um dia era uma parte de Montemor, uma freguesia. Acabou por ter indústria, tem um parque industrial enorme, muito dinâmico desde muito cedo. Montemor, quando eu cheguei a Montemor, enfim, fez-se o projeto da zona industrial, teve bastantes anos muito sem grande evolução, enfim, com uma fraca ocupação. Não se conseguiu dinamizar isso, enfim, poderão haver muitas causas.
portanto, o emprego na agricultura também é um emprego que se foi perdendo, até porque ela foi, de alguma maneira, industrializada ou mecanizada, e as pessoas iam-se embora para os arredores de Lisboa. E, portanto, esta perda demográfica resulta em falta de desenvolvimento. Portanto, o que um município precisará de fazer é conseguir, dentro das suas limitações, promover um dinamismo económico que pode passar por alguns incentivos. Pronto. Isto depois cruza-se com a habitação também, porque mesmo algum emprego que possa haver, seja às vezes professores, seja médicos, seja, enfim, outros profissionais, que vêm, mas chegam, têm o emprego, mas se não conseguem arranjar uma habitação a preços razoáveis, seja renda ou seja para adquirir, se não houver, aumenta os preços. Se aumenta preços, isso pode tornar com que aquela oferta de emprego possa não ser atrativa, ou a pessoa durante algum tempo está, mas logo possível sai. Pensando na habitação e pensando em economia, pode-se pensar que a habitação precisa de construção, a construção é um motor económico, por muito que há uns anos era o lobby do betão e era o betão e pronto, íamos betão em tudo. Montemor não é propriamente os arredores de Lisboa e a massa de construção, de alastrar, mancha de óleo, que constrói, que mesmo assim, se não houvesse procura, provavelmente também não haveria aquela necessidade. Mas Montemor poderia ter construção para a habitação, e a construção é um motor económico, porque tem uma cascata de consequências. Seja em emprego, seja em materiais, seja depois da habitação construída, seja eletrodomésticos, móveis. Portanto, o consumo do dia-a-dia, não é? A pessoa que vive na casa vai viver na cidade. Portanto, é um motor económico que permite, e isso existiu em Montemor, quando se construiu o bairro da Corola da Pedreira, que foi, enfim, que eu tenha assistido, foi a maior evolução que houve em termos de urbanismo, de oferta de habitação, desde das pessoas que construíram a sua própria casa até aos pequenos empreiteiros que surgiram e resultaram daquela ação, assistiu-se a um pequeno boom de economia associada àquela construção. Depois a seguir parou. E como no país todo, não é uma singularidade só de Montemor. Claro. Mas o não haver faz com que de repente deixou de haver emprego, deixa de haver, há menos consumo, há menos coisa, e isso prejudica o desenvolvimento económico. Uma bola de neve. A zona industrial conseguiu crescer, muito à base também enfim, não era bem indústria, são algumas empresas logísticas, enfim, dão algum emprego, são alguma coisa. Mas mesmo isso também está relativamente estagnado, porque não há mais espaço. Zona industrial. Não é? E Montemor, que tem as características de ter 2 acessos de autoestrada que podem permitir e uma estrada de Lisboa até Espanha, até Badajoz, que tem uma capacidade foi procurada por alguns empreendedores, por alguns empresários, por alguns investimentos, mas de repente, neste momento, não há. E mesmo havendo, há também a saga da dificuldade de legalização das coisas. Da expansão, exato. Pronto. Eu, quando entrei, uma das alterações que fiz a pensar na zona industrial foi a alteração da estratégia local de habitação. Ao remover da estratégia local de habitação os casais da ADUA, ganhamos espaço na zona industrial para crescer. E pegando nessa ideia de que isto é um problema que tem que ser resolvido em paralelo, ou seja, desenvolvimento económico com a habitação a acompanhar, porque senão ficamos pessoas com emprego que não vivem cá, ou se só tivermos habitação somos uma cidade de dormitório. Resolvendo estes problemas em paralelo, uma pergunta também, só perguntas difíceis. Como é que podemos crescer sem arriscar crescer mal? Ou seja, nestes 2 setores, como é que podemos crescer sem nos tornarmos, transformando negativamente a nossa cidade? Digamos assim. Eu acho que temos que correr o risco. Porque eu acho que nós não temos... Montemor nunca terá a pressão urbanística, no mau sentido, que têm as zonas limítrofes de Lisboa ou do Porto. Uhum. Portanto,
nunca haverá um crescimento muito... E também depende da qualidade dos projetos que se fizerem, tanto para a habitação, como também daquilo que se fizer em termos de regulamentação e de coisas como uma zona industrial. Portanto, se houver cuidado com o crescimento e com as regras que se puserem para essas coisas, penso que dificilmente haverá problemas muito graves. Montemor nunca terá, apesar de eu dizer que pode ser arredores de Lisboa, nunca terá uma pressão que vá desfigurar, penso eu, que vá desfigurar muito a cidade. Havendo, e estando o poder político atento, cria restrições. Portanto, introduz regras que possam refriar aquilo que pudesse ser negativo. Seja no investimento económico, seja na habitação. Mesmo que nós eventualmente pudéssemos vir a ser cidade dormitório em relação a Évora, pudéssemos ter uma oferta de habitação mais barata e tivéssemos uma boa oferta de habitação, mesmo que tivéssemos pessoas que viessem de Évora para morar em Montemor, mesmo assim não creio seriam muitos milhares, mesmo assim não creio que seja um grande perigo, nem que seja que vá desfigurar a cidade ou o concelho. E não obstante nós podermos vir a sofrer dessa pressão se o aeroporto for construído onde se prevê que constrói, não é? Acho que temos que pensar o tema de Cabrela, Silveiras e Lavre. Só pensamos sempre a cidade e temos que pensar estas freguesias porque o aeroporto pode pressionar essas freguesias. Acho que ainda estamos a muito tempo disso poder vir a acontecer e há problemas imediatos que se podem resolver, nomeadamente é um problema nacional, mas em Montemor também acontece e temos que pensar nele, que é o tema da habitação para os jovens, porque se comprar casas está complicado para quem tem rendimentos mais altos, muito mais difícil é para os jovens que ou entraram no mercado de trabalho ou que, estando no mercado de trabalho há pouco tempo, não têm rendimentos altos. Tem aqui alguma ideia que queira deixar, ou pelo menos publicitar, já que eu sei que tem ideia, para ajudarmos a resolver este problema? Eu acho que, como já se viu, o problema não pode ser só subsidiar ou ajudar economicamente, porque isso, se não houver oferta, não há volta, não se baixam preços. Claro. Aliás, mesmo que se aumentasse muito a oferta de habitação, os preços não baixam, a menos que haja um estouro económico, uma bolha que rebente, mas isso não se antevê, que atualmente já existiu, não é? Sim. Mas não vai existir tão depressa, e portanto preços não vão baixar. Quando muito podemos conseguir que eles se mantenham relativamente estáveis ou subindo muito pouco num espaço de tempo razoavelmente grande. Portanto, eu acho que podemos pensar que pode haver 10 anos de construção. Devíamos conseguir que houvesse oferta. Era bom que se conseguisse oferta, eventualmente também nas freguesias, que referiu ainda há pouco. Mas para que isso possa acontecer, começa no tal planeamento, começa no tal PDM ou no plano de urbanização. O PDM tem que prever que nessas freguesias possa haver espaço de solo que possa ser urbanizado e é bom começar a tratar porque o loteamento leva 10 anos. Porque começa por poder primeiro estar no plano, depois por se conseguir comprar terreno, depois por construir infraestruturas, os licenciamentos, e tudo leva e arrasta-se, e portanto é bom pensar a 10 anos, se forem 5 melhor, se conseguirmos concretizar. Mas precisa de estar pensado a tempo, para que depois, na altura em que isso eventualmente é preciso, se possa fazer. A Câmara tenha possibilidades, tenha meios, tenha instrumentos que permitam licenciar facilmente. Porque aqui estamos a falar só na iniciativa da Câmara, não é? Nesse exemplo. O privado. Porque, na verdade, a solução, acho eu, tem que ser dos dois sentidos. Tem que ser dos dois. Sim. Mas a principal restrição é perímetro. Área, né? Se nós aumentarmos o perímetro, há mais área para construir, os privados podem construir. Exatamente. Que haja ali. E depois temos que aumentar pouco. Não. Os proprietários do solo, do terreno, podem não estar interessados sequer, ou podem ter estratégias mais... enfim, de conseguir fazer aumentar o valor do seu... Portanto, especulação. Mas por isso mesmo é preciso que haja alguma oferta, para que haja, entre aspas, alguma concorrência, claro. Para que, tu mais não vendes... concorrência, menos oportunidade de especulação. Isso. Exatamente. Portanto, tu não vendes, vende do outro lado, compramos, e que seja... isto tem que ser razoavelmente interessante até para que o privado possa estar
interessado. Porque o privado tem que ganhar dinheiro. Se não for atrás do lucro, ele não vai fazer. Não vai fazer. Até a Câmara tem dificuldade em fazer. Sim. E sendo a sua obrigação, quanto mais o privado. O privado vai se houver oportunidade de negócio. Eu acho que a Câmara só tem dificuldade em fazer se não se focar, sinceramente. Até porque quando eu ainda tratava o António Abreu por Engenheiro Abreu, não é? Porque ainda trabalhámos juntos em 2022, eu solicitei que o engenheiro fizesse ou encontrasse, aliás, uma solução para um bairro entre as piscinas cobertas e o Intermarché. E o engenheiro Abreu, em 2022, deixou desenhado esse bairro, ou seja, nós conseguimos perceber o que é que se pode ali fazer. É óbvio que isto é importante para que as pessoas percebam lá em casa que temos que lançar concursos para especialidades, temos que fazer um regulamento de loteamento, etc. Mas se nós conseguíssemos encaixar ali, sem fogos que seja, e aqui estamos a mandar para baixo, com uma área bem pensada, era um grande boom para resolver o problema da habitação em Montemor e, por outro lado, era um grande incentivo para a economia. E nesta linha eu gostava também aqui de... eu acho que faz muito sentido que a Câmara reserve uma percentagem dos fogos que aí se fizessem para arrendamento jovem, porque também o jovem necessita mais desse apoio, ele tem menos rendimentos, tem menos capacidade de adquirir e também é mais flexível. E eu penso que esta solução era fundamental para resolver o problema da habitação, até porque, aliás, apesar do pessoal do Bloco de Esquerda não entender isto, quanto mais oferta existir no mercado, mais o preço baixa, e acho que essa hipótese era fundamental para resolver o problema. Entretanto, já se passaram 3 anos quase e ainda não houve uma decisão nesse sentido. Espero que no futuro se perceba que este é um dos grandes projetos para o problema da habitação em Montemor. Pois, o que eu ia só acrescentar é que mais do que desenho, ficou feito, enfim, salvaguardando a devida proporção, mas ficou feito algum estudo tipo económico em que previa exatamente isso, quantas habitações é que podiam ser, porque a própria tipologia dos fogos que se podiam produzir, mais pequenos, para que possam ser também mais baratos, haver um mix de várias tipologias, para que eventualmente a pessoa até possa começar por quase com um T0 ou com um T1 e depois a seguir possa transitar para o outro, e para conseguir que os preços também sejam muito acessíveis. Isto estava previsto, com a parte que podia ser desenvolvida pela Câmara, com uma parte que eventualmente desenvolvida pela Câmara ou concertada com uma cooperativa ou com uma outra solução, se pudesse pôr de pé, com parte de lotes que seriam destinados à venda a privados, para poder desenvolver soluções com tipologias maiores, também que pudessem ser mais caras. Ou seja, não interessa a gente ter monocultura, entre aspas, mas interessa que se apresente o máximo de opções possíveis entre a oferta pública e a oferta privada, de maneira que também os preços possam ser desde coisas que são quase subsidiadas, ou pelo menos controladas para que os custos sejam os mínimos, para outras em que eventualmente são uma oferta para uma classe média, um bocadinho mais... Essa solução, aliás, afasta completamente a hipótese de que alguns quiseram dizer em termos de um possível bairro social, porque aí temos todas as classes a viver naquele bairro e, portanto, afasta-se completamente essa hipótese. Estamos a chegar ao fim, infelizmente. Aliás, temos aqui um recorde, porque acho que é a conversa mais rápida que nós hoje temos. Mas uma pergunta para uma resposta, se calhar, rápida, para deixarmos no ar. Para que o montemorenses pensem, para que políticos pensem também, que áreas do espaço público, ou, por outro lado, que problemas que não de habitação identifica assim graves em Montemor, ou pelo menos o que a Câmara podia corrigir. Aqui a largo até podemos falar de mobilidade ou não, mas espaços não bem aproveitados, espaços mal pensados que possam corrigir. Espaços mal aproveitados, há um que eu acho que é um vazio urbano que está há não sei quanto tempo, que se podia resolver com soluções o mais informais possível, para que, do ponto de vista de investimento público, seja o mais leve possível. É aquela linha de água na Corela da Pedreira. Aliás, aí, ao pé dessa linha de água, há a hipótese também de haver terreno onde, com muito pouca infraestrutura, se poderiam oferecer também mais habitação, em prédio idêntico aos que lá estão.
era possível criar ali com muito pouca infraestrutura, mas essa linha de água podia ser tratada para a oferta do uso do fruto público, com soluções que podem ir desde campos de qualquer coisa ou para atividades desportivas, mas informais. Lazer, para lazer. Sim. Para crianças, para jovens, adolescentes, desde skate até outras coisas. Poderia ser várias ofertas, eventualmente um campo ao ar livre, mas que tivesse uma cobertura, porque Montemor, no tempo quente, é preciso alguma sombra para que se consiga. Mas podia-se ser essa eventualmente a unidade mais cara. Uhum. Aquela linha de água, em tempos eu cheguei a pensar numa coisa, mas pronto, poderia servir para... Mas isso obrigaria a alguma infraestrutura para fazer algum tratamento de água, para que houvesse água a correr naquela zona, mas pronto, isso é outra situação mais complicada. Mas, portanto, há essa área, e mesmo um pouco mais a norte, ao lado da Porta Mágica, sim, há um campo de basquete, onde eu nunca vi ninguém dentro daquele espaço fechado, e ao lado existe um espaço tão grande ou maior do que o próprio... Enfim, não sei se é um polidesportivo, com uma série de bancos de jardim que são razoavelmente caros, onde também nunca vi ninguém sentado, nem tem sombra, e esse espaço podia ser oferecido à utilização pública. Agora está na moda o pádel, eu não sei se é pádel, se é outra coisa qualquer, mas eu não creio que aquilo seja sequer... Pode até ser explorado e ser pago e o dinheiro reverter para a Porta Mágica. Eu não sei se aquilo é da Porta Mágica, não, é uma coisa que nunca percebi, mas é um espaço perdido. Quer dizer, naquele caso está equipado. Uma parte dele, aliás, a outra parte também está equipada com uma série de bancos que custam uns milhares de euros, largos, que estão ali, que não servem para nada. E é mais um espaço que nem sequer é muito grande e que pode, com um investimento reduzido, ser dinamizar. E aquela zona da Carola da Pereira tem bastantes pessoas que podem usar estas coisas. Portanto, são vazios urbanos. Quer dizer, não é uma expansão da cidade, não é para coisa. É vazio urbano. Está ali para nada. Quer dizer, e depois, como até para manter sem ervas e sem coisa, obriga a ações quer dizer, quando elas se atrasam um bocadinho, cresce logo mato, portanto dá um ar um bocadinho abandonado, um bocadinho, enfim, desqualificado, quando o investimento não seria muito grande. Fica registado. Muito obrigado. António, foi um privilégio ouvi-lo. Obrigado. Sempre. Muito obrigado por esta partilha. Esta foi a primeira de várias conversas que queremos ter aqui no Fazer por Montemor. Um espaço para pensar o concelho, ouvir quem tem opiniões com conhecimento e experiência e construir um projeto bem estruturado para o futuro de Montemor Novo. Se gostaram, partilhem e sigam para não perderem o próximo episódio. O meu nome é António Pinto Xavier e acredito que Montemor pode e deve fazer mais e melhor. Obrigado.